Fala, nação! Hoje teve jogo pela segunda rodada do Brasileirão. E olha só quem aprontou de novo. O Vascão. Mais uma noite triste para os vascaínos. O Vasco foi até São Paulo enfrentar o Corinthians. E a torcida cruzmaltina? Tá como? Puta da vida! Timão venceu e empurrou os cruzmaltinos pro fundo do poço logo no começo do campeonato. Mas fala sério, o Vasco parece que adora fazer a alegria dos outros, né não? E você, torcedor, o que acha? Comenta aqui, compartilha e se inscreve no canal para mais novidades. Cartãozinho bem aplicado. Cartãozinho bem aplicado na equipe do Corinthians. Vai descendo a equipe corintiana, tem que ficar atento ao lance. Olha o Carrídio, cruzamento na área. É o terror do Vasco, de peito, ajeitou e o Roberto, gol deles. Ah, João Vitor! Ah, minha defesa! Não é possível! Não é possível que a defesa tenha falhado de novo! Sai mais um cruzamento, de novo, do lado do Piton. Sai o cruzamento do lado esquerdo. De novo, o cruzamento sai dali e nada acontece. É impressionante a facilidade com que os adversários vêm. O Carrídio cruzou com extrema facilidade, João Vitor perdido, Puma não chegou e o Yuri Alberto fuzilou a gente. Que maravilha! Parabéns aos envolvidos. 1-0 para eles. É, meus amigos, começou, hein? Começou. Começou cedo, inclusive, né? Começou cedo. Começou cedo. E agora saiu um cartão pro Mateuzinho, né? Justo. Bom, vamos lá. Heisenberg, minha internet tá um lixo hoje por causa da chuva, cara. Sidney Pache, falei, Daronco já deu 2 amarelos pro... 2 amarelos? Saiu só um até agora, não é, rapaziada? Eu acho que saíram só um cartão só, né? Na verdade, o cartão foi pro Ranieri, mano. Vamos lá, vem o Corinthians, tenta virar o jogo. Recebe ali na grande área. 1-0 Corinthians, rapaziada. Ah, mano. Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cara, eu vou falar pra vocês, mano. Gol do Corinthians, cara. Cara, passa ano, entra ano, sai ano. Entra time novo, entra jogadores novos, jogadores de reserva, jogador titular, mas parece que os erros são sempre os mesmos, cara. Parece que os erros são sempre os mesmos, cara. Cara, o jogo lento, o jogo sonolento, jogo pra 0-0, irmão. Jogo pra 0-0, cara. Que isso, cara? Teve uma virada de jogo ali, o Depay sozinho, cara. No meio, entre o João Vitor e o Puma Rodrigues, sozinho. Ele domina e o Roberto só empurra a bola pro gol, cara. Cara, o Depay ele conseguiu receber sozinho no meio de 2 defensores, cara. O Depay não estava marcado, né? O Yuri Alberto não estava marcado. Cara, que sacanagem, irmão. Cara, tem coisas que acontecem que é tipo sacanagem, mano. Eu acho que é tipo sacanagem de coração. Isso é sacanagem, mano. Isso é feito de sacanagem, mano. Parece que tem jogos assim que os jogadores olham, cara, e falam assim, não, quer saber, esse jogo aqui a gente... Ah, tanto faz esse jogo aqui, cara. Já é um jogo difícil, já é um jogo perdível. Caralho, mano, a sensação que dá é essa, cara. Puma pedindo, levantou o braço, recebeu, vai fuzilar dali, não. Fecharam a porta, trabalhou no Payet. Agora o Payet tenta, o toque, de lado, pra quem? Pro Cocão. Volta a bola no Puma. Difícil, o Vasco não consegue infiltrar na defesa do Corinthians. Cocão domina, dá o tapa, de lado, no Payet. Payet falou pro Puma, deixa comigo. Ele sabe tratar a bola. Jair. Ah, Jair. Ah, Jair. Errou o passe, ligou o contra-ataque. Tome contra-ataque 2 contra 2. É o Yuri Alberto pra cima da marcação. Serviu o Depay, caiu o João Vitor, bateu. Gol deles. Que maravilha, Jair. Que maravilha. Que facilidade os caras entram na nossa área. E aí, Carille? E aí, Carille? 2-0 já, 26 minutos. E aí, Carille? Tá gostando do que você tá vendo? Os 8 titulares no banco? Poupados? Tá aplaudindo?
Como é que é, Carille? Passe do Jair também. Porra, Jair, que invenção, hein? Foi nada. Ficou parado e o Roberto veio como quis pra cima do Lucas Freitas. Deu tapa, serviu o Depay. João Vitor caiu que nem a... Aí não dá, meus amigos. Aí não dá. Aí como é que vai fazer? É o cara na categoria. É Tenta brincadeira. trabalhar com alguém, distribui a bola ali pro Payet. Payet recebe no meio de campo. Payet toca ali com o Jair. Meu Deus, Jair. Meu Deus, Jair, cara. O Vasco todo no campo de ataque, cara. O Jair tentou fazer um... E vem um contra-ataque do Corinthians, cara. E o Roberto recebe, trabalha com Depay. Depay chutou, gol do Corinthians. Jair, você é um merda, Jair. Você é um merda, Jair. Você é um merda, Jair. Você é um merda, cara. Você é um bosta, meu parceiro. Você é um bosta, Jair. 2-0 Corinthians, rapaziada. O Jair é um merda, cara. O Jair é um merda. Eu falo pra vocês, cara. Esse Jair é um merda, cara. Esse Jair é um merda, esse cara, mano. É um bosta, mano. É um bosta, rapaziada. Esse Jair é um bosta, cara. Sanguessuga. Enganou a gente no ano passado, cara. Aqueles 3 jogos que o Jair fez contra o Atlético Goianiense, contra o Atlético Mineiro e contra o Cuiabá foram ótimos jogos do Jair. Foi pra enganar a gente. Esse cara, ele escolhe quando ele quer jogar, cara. Eu falo, isso existe, rapaziada. Eu falo com toda a força do mundo. Isso existe, jogador escolher quando quer jogar. E um jogador que caracteriza muito bem isso, cara, se chama Jair. Como é que o cara me perde uma bola onde todo... 80% dos jogadores do Vasco estão no ataque? O cara erra um passe simples, mano. O cara erra um passe simples, cara. Meu Deus do céu, cara. Posse de bola corintiana. Entrou o Héctor Hernandes com a 22. Mais uma alteração na equipe corintiana. Quem domina é André Ramalho, círculo central, de lado com o Félix Torres. Abre o jogo na esquerda, erra o passe, sobrou pro Verrete pro Payet. Consegue o passe pro Nuno Moreira, dominou com dificuldade, bota pra correr Alex Teixeira, vai invadir a área, vai bater Alex Teixeira, bateu! Matheus Donelli fez a defesa. Primeiro chute do Vasco na direção do gol aos 45 do segundo tempo. É muito pouco, né? É muito pouco. Tem que ter atenção na linha de zaga do Vasco, hein? Olha o contra-ataque, Romero levantou pro Depay, chegou João Vitor! Não, filho. Gol contra, gol deles. Não é possível, cara. Eu avisei, atenção ao contra-ataque dos caras. Aí o João Vitor se embola todo. Cara, o Vasco toma um contra... Ele arreganhou o Vasco. Meu Deus do céu, cara. Tava impedido não esse início da jogada do Romero? Bom, cruzamento pro Depay. Aí o Léo Jardim defende. E na sequência o João Vitor faz gol contra. Aí também deu um azar do cacete, né? Que ele tava caindo, né? Mas o Romero não estava impedido não, cara? Eu fiquei na dúvida do impedimento do Romero, hein? Agora que foi um azar do caralho também do João Vitor. Mas eu acho que o Romero estava impedimento. Quero ver de novo a imagem. E os caras estão pistola, Davi, com toda a razão, né? Que se ele anular, vai ser o terceiro gol anulado, né? Ele quis cabecear a bola quicando, não faça isso. Não, deu gol, 3-0. Cansado, mano. O Alex Teixeira descansado. Ele não conseguiu tomar a frente de um jogador que tá cansado do Corinthians, tá jogando o jogo inteiro, mano. E veio o Corinthians, cara a cara. Meu Deus! Que dele! Cara, esse gol foi a cereja do bolo, irmão! Esse gol foi a cereja do bolo!
Esse gol foi a cereja do bolo, irmão. Patati e patatá, irmão. Esse gol foi a cereja do bolo, cara. Esse gol foi a cereja do bolo, rapaziada. Patati e patatá, irmão. Patati e patatá. Cara, que show de horrores, mano. Caralho, cara, esse gol foi muito engraçado, cara. Acho que tava impedido, hein? Eu acho que tava impedido, hein? Eu acho que tava impedido. Mano, o que foi isso, cara? Que porra é essa, irmão? Até agora eu não entendi, cara. Meu Deus, Depay bate nenhum. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Cara, tem que demitir o Cariri hoje, mano. Rapaziada, tem que demitir agora no vestiário, cara. Acabou, não tem como, cara. Não tem como, rapaziada. Tem que demitir agora. Mano, que é isso, cara? Os caras estão de sacanagem, mano. Difícil falar, viu? Muito difícil. Muito difícil. Eu tenho um timing entre o encerramento do jogo e o início do pós-jogo que talvez sejam aí os minutos mais difíceis quando eu venho me comunicar com vocês aqui. Porque a gente precisa ter uma ideia concatenada, uma ideia organizada para a gente não meter os pés pelas mãos, a gente não falar besteira, bobagem. Discordância, tudo bem. Eu, na quarta-feira, fui muito crítico ao técnico Fábio Carille por uma alteração que achei que foi prejudicial ao Vasco. Mas hoje é muito difícil a gente falar diante de umas circunstâncias que são claras. Primeiro, o Vasco, quando joga contra o Corinthians, o Vasco não vence. A gente conseguiu uma vitória nos últimos, 10, 15 anos. Algo que eu não consigo normalizar. Mas talvez seja algo muito difícil para mim e para muitos da minha geração aceitar isso. Talvez se o âncora aqui fosse alguém mais jovem, talvez o discurso fosse outro. Talvez fosse um pouco mais complacente. Talvez fosse mais equilibrado para entender o momento. Porque quem convive mais tempo com a derrota, quem convive mais tempo com o insucesso, de alguma maneira acaba, e não estou falando que a nova geração é derrotada, nem... Não, é porque vocês viveram um momento, estão vivendo um momento, que eu fico com dor no coração por conta de vocês. Então você tem um pouco mais de consciência do insucesso, da tristeza, da derrota, você sabe administrar mais. Quem viu mais as vitórias, viu mais os sucessos, viu mais as proezas, tem mais dificuldade de gerir isso. E eu juro a vocês que eu estou fazendo um exercício diário na tentativa de perdoar as pessoas, abraçar as pessoas, aglutinar as pessoas, resolver os problemas, criticar menos, porque muitas pessoas me conhecem hoje por ser alguém mais antigo, porque me vê aqui no pós-jogo sempre muito voraz. E é muito duro para um ser humano como eu, e coloco aqui um pouco no singular, me perdoem, porque eu me considero uma pessoa altamente de bem com a vida, alto astral, comunicativo, amigo, parceiro, e estou sempre em grandes eventos, grandes coisas, eu tenho muitos amigos no futebol, mas me sinto uma pessoa mudada, sabe? Difícil, porque eu sempre sou reconhecido por alguém que diz, mas eu gosto de você, você me representa no pós-jogo. Isso é muito legal de ouvir, claro que é, mas é muito ruim, muito difícil de absorver, porque para mim é muito complicado. A gente só está aqui em momentos de dificuldade. Quer um exemplo? Faz um retrospecto aí dos últimos anos, desses 6 anos que a gente está com o canal, completado semana passada e comemorados ontem, dos jogos entre Vasco e Corinthians. Foi aquele jogo, lá na estreia do Ricardo Sapinto, que a gente reclama de uma falta em cima do Guilherme Parede, e no final do jogo a gente reclamou, a gente gritou. Ano passado foi o Emerson Rocha na demissão do Rafael Paiva, um jogo vergonhoso. Em 2023, eu me vi na Arena Itaquera sendo olhado pelos companheiros de imprensa de São Paulo com desdém, porque eu era o único carioca. Veio alguém cobrir o jogo do Vasco aqui como se
fosse um time de menor expressão. 22 a gente não jogou contra o Corinthians, porque a gente estava na segunda divisão. Em 2021, a derrota, porque foi uma derrota, um empate em 0-0, que nos rebaixou com um time frouxo, time desprovido de mínimo senso de caráter para conseguir fazer um gol e nos livrar do rebaixamento. Então todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma situação. Só mudam os personagens. Só que hoje a gente falar alguma coisa dentro do Vasco tem muita repercussão. Porque eu sou uma figura muito antiga no clube. E as pessoas que estão dentro do clube, eventualmente, muitas me conhecem, muitas sabem quem eu sou. E a gente convive. Inclusive o atual presidente do Vasco, Pedrinho, com quem tive a oportunidade há 3 semanas atrás encontrar e bater um papo de quase 3 horas. Conversei quase 3 horas e não passei isso aqui para ninguém. E a minha convivência com o Pedrinho é ótima. É ótima. Mas ele não fala com o canal. E eu não consigo entender por quê. Não consigo entender por quê. Mas estou fazendo esforço, ninguém faz esforço, porque da nossa parte a gente faz aquilo que a gente tem que fazer. Reclamar, elogiar, enaltecer, criticar, como qualquer jornalismo livre faz. Isso é uma coisa que a gente não vai perder nunca. E eu me vejo no direito de questionar a médio, curto prazo, para uma gestão que está há 1 ano, está completando agora 1 ano praticamente, no comando do futebol, que o trabalho é ruim. O trabalho no departamento de futebol do Vasco, comandado pelo presidente Pedrinho como gestor da SAF, é muito ruim. Como foi a gestão com a 777, como foi a gestão com o Jorge Salgado, como foi sem ser SAF, como foi a gestão com o Alexandre Campelo, e eu estou colocando aqui o balizamento do departamento de futebol, tá? E o canal, 6 anos. Salve, rapaziada. Acaba de terminar aí Corinthians 3, Vasco 0. Primeira derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. E jogo que já começa, de certa forma, polêmico, né? O treinador, o Carille, define ali por escalar uma equipe totalmente alternativa, né? Totalmente ali inesperada a escalação do Carille hoje. Acho que nenhum torcedor imaginaria, né, de ver um Vasco hoje com o Tietê jogando de atacante, com o Lloyd Augusto começando como titular, com o Lucas Freitas voltando a ter oportunidade no setor defensivo, com o Jair entrando ali como titular no meio de campo na vaga do Hugo Moura. É um time extremamente, sinceramente, para mim não fez sentido. Eu entendo você poupar algumas peças, por exemplo, um Felipe Coutinho, de repente ali o Garré, que não vinha bem, o Paulinho, que também não vinha bem, mas você mexeu o time inteiro, mexer na equipe inteira me soou um pouco muito, parece que o cara ele tá no controle total, né, do elenco para ele fazer essas mudanças que ele fez hoje. Então Vasco entra daquela forma e já era o que se esperar, né? O Corinthians consegue, não que o Corinthians, acho que o Corinthians não fez um grande jogo, fez uma partida honesta, uma partida boa ali, mas nada extremamente fora dos padrões ali, que a gente pudesse falar que deu um baile no Vasco, acho que não foi nem o caso, mas infelizmente uma derrota aí por 3-0, poderia ter sido 4, 5, 6, né? No final das contas não fossem os gols anulados ali pela arbitragem. E, cara, mais um jogo que a gente se pergunta, quando que a diretoria do Vasco vai se pronunciar, vai vir a público, vai falar, porque o Carille, mais uma vez, tomando decisões extremamente, além de polêmicas, muito duvidosas, né, cara? Muito duvidosas que deixam o torcedor vascaíno irritado. Eu vi muito vascaíno que quando começou o jogo já falando, vou assistir essa merda pra quê? Vamos perder de qualquer jeito com esse time que ele colocou em campo, tá entendendo? Ficou nítido, pra mim hoje ficou nítido que o Ryan não é centroavante, todas as bolas alçadas na área. Você vê o Verratti sempre buscando a bola e o Ryan, toda bola que é alçada na área, o Ryan ele tenta correr para o primeiro pau para cabecear e a maioria dos cruzamentos não vão lá. Então, sinceramente, Vasco aí mais uma vez me preocupando aí, né? Não com as peças, mas com a escalação, com as mudanças, com a demora, né, para o Carille mexer na equipe, não mexeu no intervalo. E uma derrota que vai trazer consequências, com certeza vai trazer consequências aí para os próximos jogos aí de Copa Sul-Americana, de Campeonato Brasileiro. Passar a bola aqui pro Thiagão. Thiagão, derrota
mais uma derrota que deixa o torcedor, tá todo mundo aqui, ó, fora Carille, torcedor já querendo a cabeça do treinador na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né, cara? É complicado, e eu vou te falar, não tiro a razão do torcedor, não, tá? Por mais que seja muito cedo, eu não tiro a razão do torcedor, não, cara, porque são muitas falhas, né, do treinador, não só em relação à escalação, mudanças, mas um time sem padrão, né, cara? Boa noite, Mário, boa noite, Gustavo, boa noite a quem nos acompanha aqui no chat e quem vem assistir na live. Cara, uma derrota muito doída, eu acho que o Carille, querendo ou não, ele vem trilhando um caminho que ele mesmo vem dificultando, assim, eu acho que também não achava que tinha necessidade, a gente comentou na live de meio de semana que esperava que ele não fosse mudar muito o time e não via necessidade disso tudo, afinal, a maratona de jogos, querendo ou não, acabou de começar, a gente não viu o time titular jogando 2 jogos seguidos muito intensos, então eu não vi essa necessidade de mexer tanto na equipe, então eu não entendi a escolha. Ele mexeu demais na estrutura e, cara, a verdade é que você comentou sobre o jogo do Corinthians, a verdade é que o Corinthians não fez nenhum esforço para fazer nenhum dos gols, cara. A verdade é que o Corinthians jogou o básico, o feijão com arroz, e conseguiu, assim, chegar a 3 gols de forma muito tranquila. O Vasco, na verdade, o Corinthians deu a bola para o Vasco jogar. O Vasco não foi amplamente dominado, que nem foi o jogo contra o Melgar, que o Vasco perdeu na posse de bola. O Corinthians só deu a bola para o Vasco jogar, o Vasco se complicou, e a gente viu de novo um lance muito parecido com o lance que foi o gol do Paulinho contra o Santos. O Jair erra um passe super, assim, primordial, você não pode errar aquele tipo de passe. Ele erra o passe, perde a bola e ao invés de voltar, ele reclama, ele para reclamar com o Daronco de primeira. Eu acho que foi uma partida muito ruim do João Vitor também. Eu acho que ele fez uma partida com escolhas extremamente equivocadas. O Léo Jardim também, no terceiro gol, ele dá uma espanada que... Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. E olha, eu vou começar esse vídeo, eu vou começar essa live, já vou falar, não vou nem ler comentários agora, daqui a pouco eu leio os comentários, porque eu tenho uma coisa para dizer aqui. Independente de time reserva, independente de ter poupado, independente de qualquer coisa, não dá para o Vasco continuar com Fábio Carille no comando técnico. O Fábio Carille não consegue fazer o Vasco jogar bola. Pode entrar o time reserva, pode entrar o sub-20, pode entrar os titulares, quem for, com o Fábio Carille não rende. E a entrevista do Verrete agora, ficou claro isso. O Verrete indignado, falando que o Vasco não pode tomar tantos gols como tomou nos últimos jogos. O Vasco tomou 7 gols, 1 do Santos, 3 do Melgar, 3 do Corinthians. O Verrete ainda fala sobre o Vasco cometer erros bobos. Não dá para continuar com o Carille. Foram 20 dias de preparação da pré-temporada. O Vasco ainda teve um tempinho a mais 20 dias após ter sido eliminado do Campeonato Carioca, e você não vê um mínimo trabalho tático do Carille no Vasco. O Vasco hoje é um vazio de ideias. E poderia ter tomado uma goleada maior para o Corinthians, porque não tem jogo. E tá claro que os jogadores não abraçaram a ideia do Carille. Tá claro isso. Primeiro, foi o Coutinho, lá no Peru, quando disse: entregamos o resultado. Entregamos um resultado. Segundo, é a entrevista do Verrete hoje. A entrevista do Verrete hoje é clara, gente. Ele tenta até ser comedido para não falar que o técnico está errado. Obrigado, Gessé, pelo presente. A Maria Eduarda falou o seguinte: o Vasco entrou para perder. Foi isso mesmo. Só que é o seguinte, é muito maior do que o Vasco ter jogado hoje com reservas. O Vasco não tem um padrão de estilo de jogo. O Corinthians não tinha o Garro, o Corinthians não tinha o Hugo Souza e manteve o padrão de jogo. Não fez nem esforço para vencer o Vasco. O Vasco não tem padrão de jogo, o Vasco não tem nenhum tipo de organização. O time do Vasco hoje é um catado. E não estou falando só de jogadores, estou falando de organização técnica, de organização tática. Não dá para o Pedrinho ficar mantendo o Carille no Vasco. O trabalho do Carille no Vasco já foi. O trabalho do Carille do Vasco acabou. Acabou. Não dá. E hoje,
Hoje, a fala do Verrete deixou isso bem claro. O Vanderlei Luxemburgo até não gostou, eu até demorei um pouquinho para entrar na live, porque eu vi o Vanderlei Luxemburgo falando, o jogador não pode falar do seu técnico. Mas, cara, não dá, cara. Não dá. O Carille hoje tem um trabalho horroroso no Vasco da Gama. Esse time pode jogar muito mais do que joga. Esse time pode jogar muito mais. Os caras parecem que não estão com vontade de correr. Os caras parecem que deixam... Os gols que o Vasco tomou hoje é uma vergonha, cara. O último gol que o Vasco tomou é aquele gol que você fala assim, pô, cara, o Vasco tomou esse gol. Léo Jardim não consegue defender, o João Vitor cai, a bola bate no João Vitor e vai pra dentro do gol. Então, ou tem alguma coisa estranha aí, e a fala do Verrete para mim deixa claro isso. Os jogadores não estão satisfeitos com a forma que o Vasco está sendo treinado, obviamente, e não dá para manter o Carille. Se o Vasco manter o Carille, a gente vai passar mais vexame ainda. Hoje ficou claro. Eu tinha minhas dúvidas, mas hoje ficou bem claro que o trabalho do Fábio Carille não é aprovado nem pelos jogadores. A fala do Verrete deixou isso bem claro. Maurício Lemos tem que ser titular, Jair tá muito mal. Cara, sobre o Jair, eu não sei o que aconteceu com o Jair. O Jair veio pro Vasco com status de jogador muito importante e não joga nada. Há muito tempo o Jair não joga nada. Boa noite, Caio. Disse a suma do Vasco retranqueiro, incompetente e irresponsável para ontem. Seu Pedrinho, seu Santana, parabéns para vocês pela maravilhosa gestão. E aí, é incrível como qualquer time consegue ser muito melhor que o Vasco. Desanima. Desanima assistir o Vasco, Luciano. Assistir o Vasco hoje é você poder entrar em uma depressão profunda.